Eu tenho alguns minutos, eu vou ser bem objetivo, mas eu queria te fazer um convite. Abre o teu coração, Jesus quer falar com a gente essa noite, amém? Eu queria saber se tem algum incendiário comigo aqui, alguém apaixonado por Jesus. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas que, se a gente não esquecer em 2021, sem dúvida alguma, esse já é o ano mais poderoso da nossa história. Alguém quer ouvir a respeito do que Deus vai fazer esse ano? Eu quero liberar palavras de vida sobre você. E como nosso pastor sempre diz, palavras não são só palavras. Palavras são como flechas afiadas que alcançam o destino, e depois que elas são lançadas, quem lançou não tem mais controle sobre elas, mas o destino já foi traçado. Palavras são como liberações dos céus, irmão. Jesus disse: olha, eu dou autoridade para vocês ligarem na terra aquilo que será ligado nos céus, e desligarem na terra aquilo que será desligado nos céus. Então não reclame em 2021 de palavras que você não liberou, elas estão à espera de você. Não reclame em 2021 de milagres que não aconteceram, eles estão à espera de você. Ei, irmão, não reclama, tá calor demais, não tem sombra. A sombra que falta hoje é por conta de sementes que a gente negligenciou ontem. Então eu queria te fazer um convite, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu quero liberar palavras sobre você. Talvez para quem não crê, são palavras vazias. É positivismo, é autoajuda, mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Eu quero liberar em nome de Jesus, irmão. Você não vai ter dias vazios, porque a glória de Deus vai encher a tua casa dia após dia. Você não vai ser lembrado pelo quão bom você é. Eu oro para que a marca da tua família seja o quão bom Deus tem sido com você, o quão generoso Deus tem sido com você. Pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir explicar o que está acontecendo. Levanta sua mão mais alto e declara comigo, diga: eu também não vou explicar. Diga: porque o que Deus faz não tem explicação. Alguns vão perguntar como aconteceu, quando foi, irmão. Eu só sei que eu entreguei meus caminhos ao Senhor, confio nele e o mais ele faz. Deus é aquele que nos guarda de dia e de noite, irmão. Se Deus é por nós, declara com autoridade, diga: quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Vamos lá, Gorinha. Ele é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída. Eu declaro em nome de Jesus, nós iremos por vários caminhos, mas não seremos confundidos. Nós enfrentaremos inúmeros gigantes, mas não seremos vencidos. Nós entraremos em inúmeras batalhas, mas não seremos envergonhados. Nós estaremos debaixo de inúmeras tempestades. Pastor, tempestades, elas sempre virão, mas a gente sabe que Jesus está no barco, então está tudo bem. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, a tua casa sendo guardada por Deus e renovada dia após dia. E tudo aquilo que o inferno pensou que tinha destruído, declaro comigo com autoridade, diga: aquilo que parecia que estava completamente perdido, diga: eu só não estava entendendo o que Deus já estava fazendo. Diga: tudo que aparentemente eu perdi, diga: em 2021, diga: Deus já começou a fazer. Quem crê que 2021 é o ano do recomeço, irmão? Você pode dar um brado então de vitória em nome de Jesus. Se tem alguém que crê que 2021 já é o melhor ano da nossa vida, pelo amor de Deus, vamos! 2021, irmão, vai ser melhor do que esse ano. Por quê? Porque Deus sempre se supera. A única dúvida que eu teria em relação a 2021 é se Deus falasse: a partir daqui você vai sozinho. Aí eu teria dúvida. Mas como Ele liberou uma promessa, e essa promessa é: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Irmão, é impossível caminhar com Deus sem a gente ser afiado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser renovado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser empoderado por Ele. Então quero que você declare isso, diga: eu e toda a minha casa, diga: vamos viver tempos gloriosos. Léo, esse tempo aqui é real? Eu só tenho mais 4 minutos e 40? Mas tem mais 3 minutos do louvor. Te amo, pastorzão, vamos junto, vamos junto. Eu tenho mais 5 minutos, alguém me dá mais 5 minutos? Amém? Duas coisas que você não pode esquecer. Primeira chave que eu quero compartilhar, e as duas chaves Deus me deu essa semana. Algumas pessoas estavam perguntando: pastor, você tem alguma chave para finalizar esse ano? Eu falei: não tenho, irmão, sinceramente, tudo que eu tinha eu já entreguei, mas Deus me deu duas novas para esse tempo de transição. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. Repete isso comigo, diga: as minhas lágrimas, diga, jamais serão esquecidas.
Irmão, a gente olha a Lagoinha expandindo nas nações, do Panamá ao Japão, Itália, a Inglaterra, onde mais? Portugal, somos 16 em Portugal, Espanha. Alguém pode celebrar? Aí você fala assim, por que esse fenômeno está acontecendo? Porque as lágrimas desse pastor que acabou de falar, todas foram recolhidas, mas não começaram hoje. Há décadas atrás, as primeiras lágrimas começaram a rolar. A gente olha os frutos do que alguns homens de Deus estão vivendo hoje, e a gente precisa entender, irmão, os frutos da nossa fé são gerados através de sementes que também são lágrimas. Lágrimas também são sementes. Lágrimas de gratidão, de choro, lágrimas de arrependimento. A palavra de Deus para nós é: arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, aquietai-vos, corre para mim, se arrepende do que você deixou para trás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Não sei se você já viu alguém arrependido. Eu já passei por inúmeros momentos e tenho que me arrepender dia após dia. Alguém já passou por isso? A gente é lavado em lágrimas. A grande verdade é que a nossa geração, e eu falo agora para adolescentes e jovens, está com fome por avivamento. Mas eu quero te lembrar que não há avivamento se não há arrependimento. Irmão, nenhuma lágrima vai ser esquecida. Falta alguns minutos para acabar 2020. Ainda dá tempo da gente falar: Deus, me perdoa, eu quero te buscar mais em 2021 do que eu te busquei esse ano. Eu não quero só sentar para ser alimentado, eu quero alimentar também. Eu quero caminhar mais, eu quero mergulhar mais, eu quero fluir mais, eu quero viver mais milagres, eu quero crer mais do que eu creio até aqui. Alguém está comigo ainda, pelo amor de Deus? Olha o que o salmista diz, Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Acaso não estão anotadas todas elas em seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, e com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Salmos 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pastor, você está pregando sobre chorar? Irmão, a gente precisa chorar um pouco mais, talvez, do que chorou até aqui. Porque é impossível Deus rejeitar um coração contrito. Você está comigo? Você quer um fundamento bíblico para que a gente possa se quebrantar e, se necessário for, chorar na presença dele? João 11:35. Jesus chorou. Pastor, então você está dizendo que chorar é a chave que vai mudar minha história? Não. A gente se quebrantar diante dele é o primeiro passo, mas eu quero liberar algo sobre você. Não há vergonha em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Pega essa chave, irmão. Não há vergonha alguma em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Eu quero te fazer um convite, irmão. A gente precisa de coragem para viver o novo. Você pode levantar suas mãos. Eu só tenho mais 35 segundos. Eu preciso liberar a segunda chave. Diga eu. Diga vou viver o novo. Diga não importa o que se levantar contra mim. Diga o que habita em mim. Diga é muito mais poderoso do que todos os inimigos que me cercam. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A primeira é que a gente precisa lembrar que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. A segunda eu aprendi com José. Irmão, tentaram parar José, tentaram calar José, tentaram frustrar José, tentaram impedir José de fluir, tentaram apagar o nome de José da história, tentaram tirar José da herança do pai, tentaram calá-lo, mas a gente aprende algo com José. Você está comigo ainda? Diga amém. José, em cada tempo que vivia, por mais que não soubesse para onde estava sendo levado, ele tinha uma certeza: o meu futuro não está nas mãos de ninguém. Irmão, olha para mim, deixa eu liberar sobre você. O meu futuro não está nas mãos dos meus irmãos que me querem mal. O meu futuro não está nas mãos dos meus perseguidores, nem daqueles que me escravizaram. O meu futuro não está na mão de Potifar, nem da sua mulher. O meu futuro não está na mão de ninguém. Então, em tempos maus, alguns poderiam dizer: José, Deus se esqueceu de você. Não, o meu futuro não está na mão de homens, porque o meu futuro já foi depositado nas mãos de Deus.
Então tentam me calar, mas é Deus quem dá a voz. Tentam me parar, mas é Deus quem move os meus passos. Tentam me confundir, mas é Deus que é o meu caminho, a verdade e a vida. Não me deixará tropeçar. Ele dá ordem aos seus anjos para que eu sequer tropece em pedra alguma. Tentam me confundir, mas habita em mim o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tentam me diminuir, irmão, o seu inimigo está tentando discutir o teu passado, mas Deus continua desenhando o seu futuro. Tentam me chamar do meu pecado, ei, agora você vai finalizar de pé. O teu inimigo sempre vai te chamar pelo teu passado, porque ele conhece todos os teus pecados e nunca vai te chamar pelo nome. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome, dizendo: ei filho, eu sou por você. Nada nem ninguém pode te parar. Levante suas mãos, eu vou finalizar agora. Declare com autoridade, diga: nenhuma das minhas lágrimas, diga, vai ser esquecida. Diga: 2020 não foi um ano de perdas. Diga: foi a escola da fé. Diga: e eu creio, e eu confesso, e eu declaro: o meu destino não está na mão de homens, nem de presidentes, nem de economia, nem de calendários. Diga: eu já derramei aos pés de Jesus todos os meus dias. Seja feita a sua vontade, Paizinho, assim na terra como já é feita nos céus. Se você recebe isso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se tem alguém que crê que 2021 vai ser poderoso, você pode fazer barulho. Se você quer, você pode fazer mais do que isso, irmão. Aplauda ele, celebra ele. Santo! A Bíblia diz em Provérbios 4, 23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, a Bíblia diz que sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as áreas, se existe algo que você precisa priorizar para proteger, é o seu coração. Se a Bíblia diz que o centro das nossas emoções é a parte mais sensível da nossa jornada de fé, a gente precisa gastar mais tempo com autoconhecimento e renovação da nossa mente do que qualquer outra coisa, porque se os meus pensamentos e a minha mente e a minha mentalidade não estiverem alinhadas, redimidas, não adianta o quanto de Deus eu quero viver, não adianta o quanto de avivamento eu quero experimentar, porque a jornada não tem a ver com querer. Quantas pessoas querem viver promessas e não vivem? Quantas pessoas querem viver milagres e não vivem? Guarda isso, irmão. Teu romper não está ligado ao teu desejo. Teu romper está ligado ao teu posicionamento. Eu desejo ser salvo. Então confessa Jesus com a tua boca. Confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Creia que Ele ressuscitou dos mortos. Mergulha nas águas do batismo. A Bíblia diz que isso é o caminho que leva à salvação. Não, eu desejo ser salvo, mas eu não quero me posicionar em relação a isso. Então é só desejo, é só vontade. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais na nossa criação, quando a gente era mimado, é que vontade passa. Quantas vezes eu queria alguma coisa, eu esperneava, minha mãe falava assim: vontade passa. O que vai mudar a nossa história, irmão, não são os desejos que a gente tem, mas são os posicionamentos que a gente tem. Alguém está comigo? Diga amém. Então na semana passada eu comecei a falar sobre isso, sobre o centro das nossas emoções. E hoje eu quero falar sobre pureza. Mateus 5, 8 é um trecho que está dentro, ele está inserido no Sermão da Montanha. Jesus ele tá falando sobre fundamentos do seu reino. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Ou seja, quem cumprir esses princípios vai ser bem-aventurado. Bem-aventurança significa aqueles que são abençoados ou felizes, bem-sucedidos. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vamos declarar isso junto? Vamos ler isso junto? Diga: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmão, isso aqui é muito sério. Primeiro, a Bíblia ela me ensina que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o centro das minhas emoções, porque é de lá que procedem as fontes de vida. Agora Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo que a pureza do meu coração, ou seja, a pureza das minhas emoções, a pureza das minhas vontades, a pureza das minhas motivações, são o que me dão acesso a ver a Deus.
Algumas linhas teológicas acreditam que quando a palavra diz que a pureza de coração te permite ver a Deus, é você poder ver de forma literal. Outros acreditam que ver a Deus diz respeito a gente ter uma clareza maior a respeito da sua presença, dos seus desígnios, como Ele se move. Outros acreditam que isso diz respeito a uma promessa futura. Outros acreditam que isso diz respeito não só a uma promessa futura, como uma promessa também para os dias presentes. Irmão, a verdade é que, independente da variação que algumas linhas teológicas possam ter a respeito desse tema, todos nós entendemos e cremos que a pureza do nosso coração nos dá acesso a ver a Deus. Alguém quer ver ao Senhor aqui nessa manhã? Diga amém. Então como que eu posso ver? Como que eu posso discerni-lo, enxergá-lo? Como que eu posso senti-lo, experimentá-lo? Eu preciso ter um coração puro. A origem da palavra pureza vem do latim puritas, puros, puro, que tem origem no grego pi, que significa fogo, ou seja, limpo pelo fogo. Tudo que é puro foi purificado pelo fogo. Tudo que é puro, ele permaneceu a despeito de tudo que foi consumido ao seu redor. Quando a Bíblia fala sobre pureza, é interessante porque ela fala em algum momento da Bíblia, ela fala sobre um altar e coisas que são vulneráveis, coisas que são temporárias, elas são consumidas pelo fogo de Deus, mas aquilo que é eterno, ele é cada vez mais purificado. E a verdade, irmão, que assim são as nossas emoções e assim são as nossas intenções. Aquilo que era fútil passa, aquilo que era temporário passa, mas aquilo que é eterno, isso é cada vez mais purificado. As nossas intenções, se são puras, se tornam cada vez mais puras. O nosso coração, se é puro, se torna cada vez mais puro. Se a nossa visão, ela é pura, ela se torna cada vez mais pura. É por isso que caminhar com Deus necessariamente exige de nós uma jornada de santificação. Caminhar com Jesus deve me tornar mais parecido com Ele. Caminhar com Jesus deve fazer com que a minha mente seja mais parecida com a mente dele. A gente falou sobre isso semana passada. Mente de Cristo. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Pensa como Deus pensa, fala como Deus fala. Alguém está comigo? Diga amém. Então existem 3 pilares fundamentais a gente viver uma pureza de coração. O primeiro deles é o arrependimento. Só há avivamento onde há arrependimento. O arrependimento é quando caímos em si a respeito de quem a gente se tornou, a gente se noja disso, e a gente abre mão disso, a gente repele isso, e aí então a gente está pronto para que possa nascer em nós quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento é quando o André é impulsivo, começa a ter nojo da impulsividade, ele começa a buscar a mansidão. O arrependimento é quando o André é avarento, que tem uma mentalidade de escassez, começa a ter vergonha dessa mentalidade, ele começa a buscar a abundância. O avivamento, ele acontece quando a gente se arrepende de quem a gente se tornou, e aí então começa a nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento gera mudança. O arrependimento muda a rota. O arrependimento me faz ser diferente, sentir diferente, pensar diferente, me mover diferente. Alguém está comigo? Diga amém. Segundo pilar para que eu possa viver pureza de coração é a renovação da mente. Fala comigo, arrependimento e renovação da minha mente. Uma mente renovada não pensa mais a respeito de alguns temas como pensava antes. Uma mente renovada, ela abre mão das suas opiniões, ela começa a se mover por fundamentos. Guarda isso, irmão. Quando te pedirem opiniões, dê fundamentos. Pastor, o que você acha sobre essa questão da agenda LGBT? Bom, eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à criação de filhos? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à salvação? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Porque ninguém que está aqui está debaixo do conjunto de opiniões do André. Todo mundo que está aqui está debaixo do governo da palavra. Existem fundamentos, existem princípios. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vamos, me ajuda a avivar quem está do seu lado. Pode ter alguém do seu lado distraído. Começa a queimar, irmão. Aleluia.
Aleluia. A Bíblia não é um conjunto de opiniões. O que são agrupamento de opiniões? São ideologias. Se você quiser seguir uma ideologia, isso é a ideia de alguém, ideais de alguém, a proposta de alguém, a agenda de alguém. A filosofia é a arte do pensar, ela é cercada de pensamentos e opiniões de homens, grandes pensadores, homens inteligentes e sábios inclusive. Mas nenhum deles voltou da morte, nenhum deles estabeleceu princípios eternos, nenhum deles fala a respeito de promessas de vida eterna. Então médicos e cientistas estabelecem teses, filósofos estabelecem linhas de pensamento, mas a palavra estabelece fundamentos eternos. A Bíblia diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então o que é renovação de mente? Não é a gente voltar para casa todo domingo com novas opiniões que a gente ouviu de alguém. Isso você sai de uma palestra, a gente sai de uma palestra com opiniões de alguém. Você sai de um mastermind com opiniões de alguém. Você sai de uma sessão de autoajuda com opiniões de alguém. Olha, eu vou falar como eu toco meus negócios. Olha, eu vou falar como eu penso finanças. Olha, eu vou falar... Isso é um conjunto de opiniões. Mas do Evangelho a gente precisa extrair fundamentos. Então como eu mantenho a pureza do meu coração? Fala comigo: arrependimento, renovação da minha mente e santidade. Sem santidade a gente não consegue se aproximar de Deus. Sem santidade a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus. Pastor, então eu preciso me limpar para depois eu correr até Jesus? Não, isso é o que a religião ensinou por muito tempo. Primeiro você se limpa, depois você acessa. Na verdade o Evangelho é o contrário. Porque você acessou a graça, então a graça vai tornar você limpo, santificado, justificado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis, livres de toda acusação. Aleluia! Mas a partir do momento em que a vida de Deus habita em mim, ela precisa se expressar. E como que a vida de Deus se expressa? Através de uma conduta diferente. Paulo chega ao ponto de dizer: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por conta disso pecaremos mais, para que a graça superabunde ainda mais. Ele diz: de forma alguma. Em outro momento a Bíblia diz: quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Mas agora que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos escravos da justiça e governamos sobre o pecado. Então como que eu vivo a pureza do meu coração? O centro das minhas emoções. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia fala sobre coração, ele está dizendo do centro das emoções. O centro é onde libera, é onde mantém, onde sustenta, é onde define tudo que você sente, tudo que você pensa e por consequência como a gente age, como a gente se move. As nossas reações, as nossas motivações, tudo isso está diretamente ligado ao centro das nossas emoções. A Bíblia está dizendo que se o centro das nossas emoções for puro, nós veremos a Deus. A Bíblia está dizendo que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar esse lugar, porque é dele que provém as fontes de vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra viva e por tudo que vai acontecer a partir da liberação dela. Nós declaramos, Jesus, você pode levantar suas mãos, declarar isso, diga: Pai, nós declaramos céus abertos nesse lugar. Diga aí, um marco profético na nossa vida, na nossa casa e na nossa jornada de fé. Diga: nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Irmão, se você crê nisso, você pode fazer barulho aí no teu lugar. Preciso de pelo menos uns 100 incendiários aqui. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Sei que é final de semana para muita gente, muitas coisas aconteceram, tem gente cansada, mas eu preciso que você derrame para Jesus o teu melhor nessa noite. Ele é digno, amém?
Eu acho que nem todo mundo aqui veio de um berço cristão, então é possível que você tenha passado algumas noitadas em lugares que talvez não sejam os melhores. É possível que você tenha virado algumas noites fazendo coisas que talvez você não se orgulhe delas. Então nada para Ele pode ser medido, equilibrado, comedido. Não, a gente entrega tudo para Ele, amém? Eu lembro quando eu me converti, isso para mim foi muito claro desde o início. Eu era intenso no meu pecado, eu preciso ser ainda mais intenso no meu chamado. Ele não merece metade, Ele não merece uma boa parte, Ele merece tudo. Alguém pode declarar isso? Diga, Ele merece tudo de mim. E a gente vai dar tudo nosso para Ele, amém? Quero falar nessa noite sobre travessia. A gente já falou sobre tantos tipos de travessia. Travessias pelo deserto, travessias em meio a tempestades, travessias em meio ao fogo. E eu quero falar hoje sobre a travessia em busca da promessa. Porque todo lugar que foi preparado por Deus para nós, e quando eu falo lugar, entenda o cumprimento de um chamado, não é geografia. Esse lugar, ele vai ser alcançado quando antes vencermos processos, travessia, gigantes, levantes, inimigos. Porque o caminho, por mais que seja cercado pelo favor de Deus, não é um caminho necessariamente facilitado por Ele. Favor de Deus não significa facilidade. O que é o favor de Deus? Pão que desce do céu é favor. Mas depender de um pão que desce do céu, enquanto se atravessa o deserto, com toda a sua família, debaixo do sol, isso não é fácil. O mar se abrir para você não ser completamente dizimado pelos exércitos dos inimigos, isso é favor de Deus. Mas não é fácil. Faz sentido? Ver leões jejuando na tua presença é favor de Deus, mas não é fácil. Não sei se você já ouviu o rugido de um leão. Um é assustador, vários, então imagina você a sós com eles. Então todos os heróis da fé, galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala sobre tantos homens que viveram tantos feitos, e todos eles foram marcados pelo favor de Deus, mas a vida de nenhum deles foi fácil. Ressuscitar ao terceiro dia, depois de sepultado, isso é favor de Deus. Mas ser crucificado, envergonhado diante da sua mãe, humilhado, isso não é fácil. Então o Evangelho não promete facilidade, mas existe uma garantia na travessia do Evangelho. O favor de Deus vai ser uma companhia constante na tua jornada de fé. Olha para mim, não se distrai. Alguém toma posse disso aqui. Vai ser fácil, pastor? Nem sempre. Ninguém disse que seria fácil. Mas o favor de Deus é um acompanhante, é um bom companheiro. Ele é presente. Uma das promessas que Ele nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Quero te levar para um lugar. O povo está há anos caminhando em busca de uma promessa. Eles têm a promessa, conhecem o Deus da promessa, viveram livramentos, vivem em favor de Deus, mas agora estão diante da terra prometida e eles têm medo, porque, guarda isso aqui, irmão, você pode viver a vida inteira em busca de uma promessa, mas quando chega a hora de conquistá-la é assustador. Falo isso com propriedade. Te empurram profeticamente para um lugar. Tem estações que tudo acontece, parece que está fora de controle, mas na verdade, enquanto parece que está tudo desmoronando, pode estar tudo profeticamente se encaixando. Mas ainda assim, quando chega a hora de tomar posse, é assustador. É como alguém que ama a sua namorada, que se torna noiva, mas no dia do casamento, irmão, frio na barriga. Quando houve a marcha nupcial, meu Deus do céu, é de verdade, está acontecendo. É como alguém que vai se tornar pai. Todo mundo aqui é maduro para entender que a noite em que a criança foi concebida, ou o dia, ou a tarde, ela é cercada de alegria, amém, gente? Alguém pegou a chave aqui ou não? Mas quando chega a semana do nascimento do bebê, e quando a bolsa estoura, você se preparou para isso, você desejou isso, começou isso, mas quando chega a hora de tomar posse da promessa, tem
ansiedade, preocupação, é uma série de emoções. Agora a gente está falando de um povo que por 40 anos viu Deus enviar comida do céu. Alguém já viu Tá Chovendo Hambúrguer, aquele filme? Irmão, aquilo ali nada mais é do que o povo viveu. Não é louco a gente ver aquilo, ver uma animação e falar, cara, que loucura. É isso que eles viveram. Eles viram Deus alimentando eles no deserto. As roupas não se gastavam, os calçados não se desgastavam. Mas ainda assim, quando chegam diante da terra prometida, existe medo, preocupação. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém consegue ouvir 20 minutos dessa mensagem aqui? Então é nesse contexto que eu quero te levar. Imagina que você está no meio do povo. Os espias voltaram. Alguns trazem um bom relatório e outros amedrontam o povo, mesmo sabendo da herança. E é nesse lugar que você está o tempo inteiro. Você discerniu algo, ouviu algo, percebeu algo de Deus, compartilha com alguém. A maior parte não vai acreditar. Guarda isso aqui. Se os sonhos que você carrega, se a maior parte das pessoas que te cercam concordam, provavelmente seja uma boa ideia, mas não necessariamente é uma ideia de Deus. A ideia de Deus para Moisés é: vai e fala com o faraó que é para liberar o povo. Cara, isso é absurdo. A ideia de Deus é: pega o cajado, toca no mar, vai se abrir. Isso é absurdo. A ideia de Deus é: Pedro, como eu falei no último culto, lança um anzol e vai vir da boca de um peixe a provisão. Pedro precisava de ouro, não de peixe, mas de dentro da boca do peixe veio o ouro. Isso é absurdo. E várias outras vezes que várias outras coisas aconteceram de forma inusitada. Agora, quando todo mundo concorda com algo, você pode, não vou generalizar, mas você pode estar diante de um problema. Pode ser uma boa ideia sua, que não necessariamente o céu aprova. Um grande exemplo disso é Babel. Vários homens reunidos em torno de uma ideia, todos tinham unidade, estavam alinhados e tinham um bom projeto, mas Deus não se agradou do que viu. Agora, Atos 2 fala a respeito de um povo que é muito menor do que o povo que viu Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus diga: olha, não saiam, permaneçam até que venha sobre vós. E dias depois, quando Atos 2 acontece, dezenas daquelas pessoas que ouviram Jesus falar desistiram de esperar e foram embora. Irmão, a travessia em busca da promessa é o que separa meninos de homens, mas é o que também testa a nossa convicção. Porque quem sabe o que espera, espera. Mas quem duvida do que se espera, em algum momento desiste de esperar. Será que de fato é Deus? Será que é de Deus? Será que vai acontecer? E quando esses serás começam a ter acesso à nossa mente, a travessia fica pesada e a gente começa a aceitar como uma boa ideia desistir. Então é nesse lugar que a gente está. Alguns espias trazem uma série de serás, mas alguns homens se lembram da promessa. E fica tão nítido quem confia na promessa e quem começa a duvidar dela. Por quê? Porque as suas escolhas definem aonde está firmada a tua fé. Se a sua escolha é avançaremos, conquistaremos, significa que a sua fé está firmada na promessa. Se a sua escolha é retrocederemos, desistiremos, significa que a tua fé talvez estava firmada só em uma expectativa, mas não numa promessa. Faz sentido? Estou há 15 anos esperando gerar filhos, pastor. Você ainda crê? Ainda creio. Então você está firmado numa promessa. Estou um ano lutando contra essa doença. Você ainda crê? A travessia testa, irmão, nossa motivação e também a nossa fé. Tem coisas que talvez a gente não conquiste, mesmo que a gente morra esperando por elas, mas é melhor morrer esperando do que desistir e não esperar. Tem pessoas que aguardaram por uma cura que talvez não se manifestou. A gente não entende o porquê. Mas se em algum momento eu tiver que lutar para sobreviver e o Senhor não quiser me poupar, que eu morra crendo, mas não desista de crer enquanto espero. Faz sentido? Porque quando chegar diante dele, a gente não vai ter isso sendo imputado como juízo. Não, você creu até o fim. Você aguardou até o fim. Vocês estão comigo? Então vamos junto, não desanima. Números 13. Primeira parte desse texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Primeira coisa, irmão, quando você está atravessando algo em busca de uma promessa, você vai ter que calar algumas vozes. Se você não calar essas vozes, em algum momento essas vozes começam a se tornar conselho. E a pior coisa que pode acontecer para alguém é ouvir conselhos de alguém que não te empurra para o teu destino profético. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, a redenção não teria se manifestado.
Pedro aconselha Jesus e é um bom conselho, é um conselho pautado em zelo, é um conselho de alguém que amava Jesus. Ele fala: Jesus, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue. E aí Jesus, a partir de um bom conselho, reage dizendo: para trás de mim, Satanás, nem todo bom conselho me empurra para o meu destino profético. Faz sentido? Então a gente precisa entender, irmão, que tem momentos que a gente vai ter que calar algumas vozes. Vozes de condenação, vozes de acusação, vozes de calúnia, mas também vozes que têm como principal propósito nos poupar de uma travessia que custa muito, ou custa tudo. Talvez se a minha mãe, como mãe, tivesse visto toda a história, ela me aconselharia no início do meu chamado, talvez a não me envolver com o meu chamado. Talvez se eu soubesse todo o destino que o Benício tem pela frente, ou a Cecília ou a Chloe, como pai que ama, tentaria poupá-los de toda a travessia. Por quê? Porque eu não só vi o fim, eu vi o meio. É por isso que muitas vezes Deus te revela parte do fim, mas não te revela nenhuma parte do meio. Porque se soubéssemos toda a travessia, abortaríamos muitas promessas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, o convite dele é: sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar novo não é revelado, mas o lugar que não é mais para estar, é claro, não é mais aí, não é o teu lugar, não é a tua geografia, sai da tua parentela. Então Abraão não sabe o que vem no meio do caminho, mas Abraão foi chamado para ser pai de multidões. No meio do caminho tem deserto, no meio do caminho tem gigantes, tem inimigos, no meio do caminho tem provação, no meio do caminho tem um filho, fruto de uma precipitação, mas no meio do caminho também tem um filho gerado de uma promessa. No meio do caminho tem Isaac, e tem aquela montanha que assistiu um pai levar um filho para sacrificá-lo como se fosse o próprio cordeiro. Uma montanha testemunhou a fidelidade de um homem que clamou por anos para ter algo e que, quando Deus pediu, não hesitou em entregar. Então o meio do caminho de Abraão tem muitas coisas. O final do caminho é pai da fé, mas o meio do caminho é assustador se a gente soubesse antes de começar a caminhar. Então, irmão, guarda isso aqui. Muitas vezes você vai ter a revelação de duas partes: como começa e, se você for fiel até o fim, como termina. Mas você não tem ideia do que você vai ter que enfrentar no meio do caminho. Pedro encontra Jesus, as redes vazias, ele está frustrado, ele fala para lançar as redes, ele lança, as redes quase se rasgam, os barcos quase afundam. Aquele é o primeiro momento, é o ato 1 de uma história extraordinária de um apostolado. Qual que é o final da história? Uma igreja primitiva, o apóstolo de Cristo de algo novo, alguém que está como um fundamento de uma nova aliança, alguém que vai ver enfermos sendo curados à distância da sua sombra. Mas o que vem no meio do caminho? Ele é aquele que vai negar Jesus 3 vezes. Ele é aquele que vai sumir no meio do cenário da crucificação, porque tem medo de viver o que Jesus estava vivendo. Então entenda, somos em vários momentos da nossa história como Pedro que ainda pesca e as redes estão vazias. Somos em vários momentos da nossa história como Pedro que caminha e a nossa sombra cura. Mas também somos em vários momentos da nossa história o Pedro que nega, o Pedro que foge, o Pedro que tem medo. Faz sentido? Então a primeira parte que me chama a atenção nesse texto é: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Fala comigo: eu preciso calar as vozes que não são a voz de Deus. Diga: toda voz que não é a voz de Deus não tem espaço na minha jornada. E aí vem a segunda parte, ele diz assim: certamente subiremos e possuiremos em herança. Irmão, aqui tem um homem que tem certeza do que vai viver, porque tem confiança em quem prometeu. Tem duas chaves aqui. Ele diz: possuiremos em herança. Ele diz certamente, ou seja, é certo, não tem dúvida, não tem margem, não tem erro, não tem como. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, primeira coisa, eu tenho certeza no caráter de Deus, logo eu tenho certeza na promessa que é fruto do caráter dele. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Eu sei que a sua alma está refrigerada por conta do momento de louvor que a gente teve, mas eu preciso que você não se distraia. Não olhe para quem está do lado, para a produção, para a câmera. Tem uma palavra aqui que pode liberar o teu destino profético, pode mudar a tua história hoje, amém? Então, quando eu conheço o caráter, eu sei o que esperar. Eu sei o que esperar da Kezinha. Se eu prometer que vou chegar no horário e chegar outro, eu sei o que esperar.
17 casado, irmão, 19 junto. Eu sei o que esperar da Cécia, se eu fizer algo que ela quer que eu faça, ou se eu não der o que ela quer que eu dê. Agora, quando conhecemos o caráter de Deus, sabemos o que esperar desse Deus. E se é Ele quem prometeu, sabemos o que esperar dessa promessa. Vai acontecer. Amém? Então ele está dizendo, Caleb está dizendo, olha, certamente possuiremos. Por quê? Porque somos fortes? Não, estamos enfraquecidos, cansados. O nosso número é muito menor do que o número que começou a travessia. Os nossos inimigos são maiores, eles são mais fortes, estão empoderados, fortificados. Mas por que ele tem certeza? Porque a garantia dele não é a circunstância facilitada, mas é o favor do Deus que prometeu. Não é sobre a facilidade, irmão, é sobre o favor de quem te chamou. Não era fácil. Gideão com 300 venceu vários exércitos. Ele começou com 30 mil. Deus disse, tem gente demais. Senhor, mas vai ser mais fácil com 30 mil do que com 300. Sim, vai ser mais fácil. Mas o meu favor opera nos 300, não nos 30 mil. Porque quando um número te garante, não sou eu mais quem te garante. Mas quando nenhum número te garante, eu começo a ser sua garantia. Faz sentido? E aí ele fala, certamente subiremos e possuiremos em herança. O que é herança? É algo que não foi comprado. Ah, irmão, pega isso aqui. Herança é algo que não fui eu quem comprei, mas alguém que veio antes de mim comprou e deixou para eu usufruir. Não é o princípio da herança? Herança não é a minha conquista. Herança é a conquista de alguém que vem depois de mim. Não, que veio antes. O Benício não pode estabelecer uma herança para o André, mas o André e a Kézia podem estabelecer uma herança para o Benício. Porque é o pai que deixa herança para o filho. Então quando o Caleb está dizendo possuiremos em herança, ele está dizendo, essa terra não fomos nós quem conquistamos, o nosso pai que conquistou, já é nossa por herança, porque o nosso pai nos garante, ele nos deu. Logo não vamos abrir mão de algo que o nosso pai conquistou, porque não vou permitir a ideia de deixar o que o meu pai conquistou a um alto preço ser usufruído por outra pessoa que não tem aliança com meu pai. Ninguém vai tomar aquilo que é do meu pai, logo é meu por herança. É o princípio pelo qual Davi confronta o gigante. Quem é esse filisteu? Em outras palavras, quem é esse homem que não carrega uma aliança, logo não carrega uma herança, para afrontar o povo que carrega uma herança de Deus? Irmão, o que te garante é a sua herança. Não tem nada que te garanta no meio de um campo de batalha a não ser a tua herança. Faz sentido? Então Caleb está dizendo, cara, tem tantos princípios. Eu ficaria horas meditando nesse texto. Daria para a gente fazer uma série expositiva só a partir desse texto. Porque aqui vemos um homem remando contra a maré, indo contra as vozes, crendo a despeito das circunstâncias, confrontando os espias que trazem desânimo, militando contra os ladrões de alegria e trazendo a memória do povo que traz esperança. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu. Caleb dá uma aula aqui de fé e de confiança na promessa. Esse é o tipo de fé que sustenta a promessa. A fé que sustenta a promessa é unicamente uma fé pautada no conhecimento do caráter de quem prometeu. Por que a sua fé está bem firmada? Porque eu conheço o caráter de quem fez a promessa. No cartório alguém está dizendo, eu garanto que foi ele quem assinou. Dependendo do nível do contrato, você precisa ter um reconhecimento presencial. Você tem que estar lá, porque alguém olha e ele vai falar, olha, eu chancelo, garanto, ele estava aqui quando assinou esse documento. Quem estava lá quando a sua promessa foi assinada? Quem estava lá? O pai estabeleceu uma promessa. O filho é quem garante a promessa. Porque a palavra de Deus diz que todas as promessas temos nele o sim, e por meio dele nós dizemos amém. Assim seja. Então o Pai estabeleceu a tua promessa, o Filho sustenta a tua promessa, e a partir do Espírito Santo você vai viver a tua promessa. Jesus, vamos para Jesus, vamos voltar à nova aliança, Novo Testamento. Ele fala, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então a primeira parte da história, vemos um Deus soberano operando em todo o tempo a Trindade. Mas na primeira parte da história vemos um Deus operando o tempo inteiro. Na segunda parte dela vemos o Filho
se revelando, sendo encarnado, depois ressurreto. A terceira parte da história, que agora está com a gente, é a partir do poder do Espírito derramado sobre a carne. Agora é o Espírito que opera em nós. Por isso que Paulo diz: o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, agora eu posso dar a vocês o conhecimento. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Nascemos em Cristo e fomos revestidos do Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atestando: fomos nós quem fizemos a promessa, nós sustentamos ela, nós vamos cumpri-la. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não retroceder, se você olhar para frente e não para o lado. Alguém está tomando posse disso aqui? Diga amém. Certamente subiremos e possuiremos a herança. Porque agora vem mais uma palavra de alguém firmado numa confiança absoluta. Porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb, os gigantes são muitos. Seguramente. Se ele tivesse nascido numa época um pouco mais próxima da nossa, eu tenho certeza que ele falaria: irmão, esquece. Mas Caleb, esquece. Já aconteceu. Foi Deus quem prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não vai gerar em nós uma expectativa que não tem o intuito de cumprir. Faz sentido? Ele fala: certamente, seguramente prevaleceremos contra eles. Versículo 31. Porque os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, eles se sentiam mais fracos do que os povos que estavam lá. E de fato eram. E esse é um desafio. Pega isso aqui, porque isso aqui pode mudar a vida de alguém. Todas as vezes que eu olho para a promessa que foi feita e tento procurar em mim algo que justifique a minha esperança no cumprimento da promessa, eu vou fracassar, porque não tem nada em você que justifique o que Deus vai fazer. Então ele olha para os povos, olham para eles, eles falam: cara, a gente é maluco, não dá. Olha o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Números 13, 33. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim nós também éramos aos olhos deles. A mesma Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Então, irmão, quando eu paro para olhar o meu reflexo, o futuro se torna assustador. Moisés, liberta o povo. Ele era de fala pesada. Eu falo mal, Deus. Você quer que eu convença? Não, não é por convencimento. Você pode até gaguejar, você pode não falar, mas quando abrir a boca, sou eu quem falo por você. Davi vai contra aquele gigante. Não tem relatos de Davi fraquejando, mas vamos imaginar que em algum momento isso tivesse acontecido. Senhor, será que é algo da minha cabeça ou é para eu ir contra? Porque olha o meu tamanho, olha o dele. Não é sobre o teu tamanho ou sobre o dele, é sobre o Deus que você serve, sobre o temor com que você vai. Qual que é a chave da força de Davi? O temor do Senhor. Salmos diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero em tudo o que fizer. O temor do Senhor é a chave de Caleb. O temor do Senhor é a chave de Davi. O temor do Senhor é a chave de José. O temor do Senhor é a chave de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está dizendo? O temor do Senhor me consome. O meu desejo é abortar isso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O temor do Senhor é o que te sustenta. Alguém aqui, o temor do Senhor é o que te garante. Então sempre que você olhar para você procurando uma justificativa, você vai se frustrar. Mas o temor do Senhor, Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 34:4, alguém toma posse dessa palavra. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Tem alguém radiante de alegria diante dos gigantes aqui nessa noite? Você pode fazer barulho? Aleluia! Agora deixa eu te levar para um lugar. Isso aqui é loucura, tá? Os homens estão diante da promessa e têm medo, e os inimigos do outro lado também. Irmão, isso aqui é uma chave. Pastor, eu estou com medo. Eu sei, eu também tenho. Mas os seus inimigos têm
mais do que você. Por que Jezabel se levanta? Porque ela tem medo de uma voz profética posicionada. Meu Deus. Por que Saul se levanta? Ele era o rei, o trono está com ele. Porque ele sabe que não era mais aquele a quem Deus se alegrava, mas alguém com coração segundo o coração de Deus já estava a caminho do trono que ele ocupava. Por que os irmãos de José têm medo? Ele é um menino, ele é um moleque, eles são homens, são maduros, são fortes, porque eles sabiam, esse moleque em algum momento, se ninguém parar, vai governar sobre nós. A gente precisa garantir que isso não vai acontecer. Então os irmãos José têm medo de José, Saul tem medo de Davi. Faz sentido? Babilônia tem medo de Daniel. Os religiosos tinham medo de Jesus. O imperador tinha medo de Paulo. A Bíblia diz que quando eles chegavam nas cidades, o povo dizia: estão chegando aqueles que estão transtornando o mundo. Irmão, o evangelho se tornou transtorno. Por quê? Porque mudou a cultura vigente, colocou em xeque o governo local. Eles eram uma ameaça a um sistema estabelecido. Todas as vezes que algo se estabelece e ameaça um sistema, o sistema vai destruí-lo, para que ele não destrua um sistema. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, na política, uma voz se levanta. A gente viu agora, acho que 2 ou 3 pessoas nesse ano foram assassinadas, porque era uma voz de um cenário político, e foram assassinados de forma encomendada pela oposição. Por quê? Porque hoje ele é só candidato, mas se ele assume o governo, esse cara pode mudar a história. Faz sentido? Então entenda, os seus inimigos têm mais medo de você do que você tem medo deles. Por quê? Porque eles já viram o final da história, você só conhece uma parte dela. Irmão, pega isso aqui. É muito comum, talvez mais comum do que você imagina. Quem te vê, quem me vê, consegue ver o potencial que a gente carrega. A gente não consegue, porque a gente tem uma limitação quando olha para nós mesmos. Então eles olham e falam: meu irmão, se não parar isso daí, eu já vi no que vai dar. José talvez ache que a parte mais incrível dele é uma capa colorida que ganhou do pai. Os irmãos sabem que a parte mais incrível dele é que eles sonham que os irmãos não sonham. A Bíblia diz que quando ele compartilha o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Por que já havia animosidade? Porque ele tinha uma capa colorida. Mas isso não foi motivo para ninguém matá-lo, escravizá-lo ou vendê-lo. Mas quando eles perceberam que José sonhava e eles não, quando Saul percebe que Davi tem cheiro de unção de rei e ele não mais, Icabode, a glória de Deus se foi. E quando o Icabode se manifesta, o que vai ser percebido? O cabode, o peso da glória, a presença. Quem carrega a presença é perseguido por quem não carrega ou não carrega mais. Cara, eu sinto o temor do Senhor aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Pessoal da câmera, fica ligado. Se tiver alguém aí dormindo ou distraído, dá um zoom em mim aqui para ninguém de casa falar: meu Deus, estava... Mas eu preciso terminar o que eu comecei. Essa palavra aqui, ela é poderosa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu sinto o temor do Senhor aqui. Aleluia. Os inimigos já entenderam o teu potencial. Agora pensa, um povo 40 anos caminhando no deserto, comendo só pão e aves. Irmão, como é que é aquele hambúrguer do McDonald's que é com frango? É o McChicken. Você sabe que o primeiro McFish, ele começa em Jesus, né? Ele multiplica pães e peixes e todo mundo comeu aquilo aquele dia. O primeiro McChicken acontece na travessia. Os caras só comem pão, aí enjoa, fala: Senhor, o povo está enjoado de pão. Aí as aves começam a voar abaixo para que eles possam comer. Os caras só comem McChicken, irmão, 40 anos. Cansado. Poderiam ter feito a travessia em muito menos tempo, mas por desobediência, acabaram vendo décadas. Uma geração nasceu no deserto. Uma geração morreu no deserto. Como os gigantes de um povo que tem uma terra que emana leite e mel, que as uvas são gigantes, que tem fartura, tem medo de um povo que está cansado, caminhando há 40 anos. Tá pegando? Faz sentido?
Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. É isso que faz o inferno te temer. É sobre o que você carrega. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas a promessa que a gente carrega foi feita por alguém, e esse alguém tem que ser respeitado. Você é comum, eu sou comum, mas o Deus que nos chamou para viver algo, Ele não é um Deus comum. Eu sou ordinário, você é ordinário, mas a promessa que foi feita sobre você é a promessa de um Deus extraordinário. Você é natural, eu sou natural, mas as promessas que você carrega são promessas de um Deus sobrenatural. Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia! Então eles viram o que você não viu. Vamos para a Bíblia? Josué 2:9. Olha o que a prostituta Raabe diz para eles: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e aquilo que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Cara, isso aqui é muito forte. Perspectiva deles: a gente está 40 anos, irmão, 40 anos, a gente está cansado, a gente está frustrado. Agora a perspectiva do povo que vai ser conquistado: irmão, faz 40 anos que a gente ouve o que o Senhor tem feito por vocês. Os meus avós ouviram o que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Os meus pais ouviram o que vocês fizeram contra os inimigos. Os meus pais ouviram quando vocês aniquilaram os reis que se levantaram contra vocês. Ou seja, de um lado tem um povo: estamos enfraquecidos há 40 anos. De outro lado tem um povo: há 40 anos nós tememos que esse dia chegasse, mas chegou o dia. O povo que Deus separou, ungiu e sustentou, chegou diante da terra prometida. Então você precisa escolher se vai ser um dos espias que volta desanimando o povo que carrega uma promessa, ou se você vai ser um daqueles poucos que voltam com uma firmeza declarando: certamente possuiremos essa terra e nós a teremos por herança, porque o Senhor que nos fez a promessa é fiel para nos sustentar até aqui e nos dará por herança uma terra que foi conquistada por Ele. Essa terra não será conquistada por nós, já foi conquistada pelo nosso Pai, e Ele nos dará por herança, porque somos herdeiros, e é melhor ser herdeiro de Deus do que ser alguém que se fez sozinho. É melhor ser herdeiro de Deus do que alguém que se construiu sozinho. Não, a melhor parte daquilo que carregamos foi estabelecida por Deus por herança. Levante as suas mãos e declare: diga, eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Diga, a melhor parte daquilo que eu carrego não tem a ver com o que eu vou conquistar. Diga, tem a ver com o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Porque a minha força não está firmada na minha performance atual, mas está garantida na performance final de Jesus. O meu rei morreu de braços abertos, entregou a sua vida e disse: está consumado. Mas ao terceiro dia, quando ele voltou dos mortos, algo novo se estabeleceu. Diga aí: dos céus veio a resposta de Deus sobre a terra. Levante as suas mãos, diga: somos a sua herança. Avançaremos em fé e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode ter um brado de liberdade no seu lugar. Vamos ser que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Alguém pode celebrar Jesus mais forte? Aleluia.
2 Coríntios 1:20, eu vou terminar. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? 2 Coríntios diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, diremos amém. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, porque ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Alguém pode celebrar essa palavra e dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios está dizendo: o Espírito que habita em você é a garantia do que está por vir. Cara, que dó de ter que pregar isso rápido, mas alguém está pegando isso aqui? O Espírito que foi colocado em vocês é a garantia do que está por vir. Qual que é a tua garantia, Fernandes? O Espírito que foi depositado em mim. Qual que é a tua garantia? O Espírito que foi depositado em você. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco, irmão. Talvez eu seja o homem mais fraco dessa sala hoje. Diante de Deus eu te falo, eu sou o homem mais fraco dessa sala. Mas a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. É na minha maior fraqueza que Deus está revelando a maior força. Tem dias que Kezinha vê o que está acontecendo, o que se passa, o que fazem. Ela fala: não sei como é que você está conseguindo, amor. Eu estou no meu pior momento, eu estou enfraquecido, mas eu estou vivendo a maior expressão da fortaleza de Deus em mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus em mim é a garantia do que está por vir. Faz sentido? Falei com o time hoje na vinda para cá. Segura aí, meu lindo, me ajuda. Falei com o time na vinda para cá. Eu falei: time, eu preciso de cobertura. Eu só tenho 2 frases, não tenho sermão e o dia hoje foi mal. Aí o time já conhece, falaram: então hoje vai ser extraordinário. Todas as vezes que eu estou moído, Deus faz a partir dos restos, a partir das ruínas. Como Esdras 3, o povo voltando para uma terra destruída, mas eles pegam as ruínas e usam ela como matéria-prima para reconstruir o altar e começam a adorar a Deus no meio de uma terra devastada. Assim tem sido a minha estação, reconstruindo o altar de adoração, voltando à essência em muitas coisas, tendo a oportunidade de fazer algo diferente, novo, sem resquícios. Por quê? Porque tudo que eu tenho são as ruínas do que vivi e construímos. Mas é a melhor matéria-prima para reconstruir e recomeçar. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participemos da sua glória. Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza àquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Me ajuda a pregar, fala com 5 pessoas aí: Deus é fiel. Ministra sobre alguém aí, fala: irmão, Deus é fiel. Nunca se esqueça disso, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu finalizo aqui, Salmo 119:50 diz: e esse é o meu consolo, no meu sofrimento a tua promessa me dá vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Pai, no meio dos nossos piores dias, recebemos vida a partir das promessas, porque a tua herança que nos garante, e é o teu Espírito depositado em nós, Jesus, que nos mantém de pé, é Ele quem sustenta. Quando a gente é fraco, nós vemos a tua força se revelar. Quando somos confundidos, é que a gente vê a tua sabedoria nos aconselhar. Quando somos cercados, é que vemos o teu cuidado e o seu livramento operar. Porque de todos os lados somos cercados, mas sabemos que mesmo que venham contra nós por um caminho, por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão. Sabemos que mesmo que hajam palavras malditas, setas, dados, sabemos que mesmo que hajam levantes, estratégias, mesmo que hajam mesas malditas que talvez se levantem contra nós para
para tentar gerar em nós cansaço, apatia, abatimento. Jesus, seja política, lobby, seja um sistema religioso, sejam homens, seja vaidade, sejam doenças. Jesus, sejam palavras de médicos, sejam talvez traumas de infância, seja o que for, venha de onde vier. Cremos que o selo do teu Espírito é a garantia de nosso futuro desejável. A tua palavra diz que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, Pai, nós clamamos e receberemos do Senhor resposta. Por isso, Pai, nós nos humilhamos, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Por isso, Pai, apresentamos ao Senhor toda a semente de humilhação como uma semente poderosa, porque a tua palavra diz que é no lugar da vergonha que opera a dupla honra. Por isso, Pai, nós nos ajuntamos, não como aqueles que olham para os inimigos e desanimam, não. Nós somos daqueles que trazem à memória a promessa, aquilo que dá esperança, e avançam em fé, porque certamente, sim, certamente, o Senhor operará maravilhas, milagres, e Ele nos fará justiça, e Ele abrirá espaço, e como Isaac nós declararemos: prosperaremos nessa terra, porque o Senhor nos abriu espaço. Pai, eu declaro paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pão que desce do céu, maná de Deus, cuidado de Deus, óleo fresco, vinho novo, porque ainda esse ano, levante as suas mãos, declaro com autoridade, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: e ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.